Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso evento Desvendando o Cérebro. Aqui, nossa ideia é ensinar você como o cérebro aprende. Aprender como o cérebro aprende deve fazer, vocês vão perceber, que faz uma grande diferença na sua vida profissional, na sua vida pessoal, se você é pai, se você é mãe, se você é professor, se você é aluno. Você vai entender com muita clareza as grandes vantagens que a gente pode apresentar, né, que a gente pode ter na vida, quando você entende um pouco de como o cérebro aprende. Tá? Por exemplo, se é professor, melhorar a prática pedagógica. Se você é aluno, aprender a estudar de verdade. Né? Se você é pai, mãe, olhar para o seu filho e dizer, poxa vida, eu acho que eu posso ajudar esse moleque na escola. Né? Ou se você mesmo, você quer melhorar a sua capacidade de aprender, a sua capacidade de ensinar, porque vocês já pensaram que muitas vezes a gente tem esse papel, né, de professor, né, e às vezes também tem o papel de aluno. Todos nós, sejamos lá, podemos ser professor ou não, você pode ser, por exemplo, engenheiro, advogado, até seria legal se vocês colocassem ali, ó, se você tem uma profissão específica lá no chat, que eu posso estar acompanhando aqui e ver, né, o que é que vocês estão, no que é que vocês trabalham, qual é a sua atividade, que a gente pode estar aqui trocando uma ideia. Olha só, a Flávia é engenheira. Legal, Flávia, olha só. Tá vendo? Então, quem é que não... Se você pensar, né, quanto as pessoas podem se beneficiar entendendo como o cérebro aprende. Então, essa é a nossa proposta. E, ao final, você vai ver aqui, ó, quando nós ensinarmos vocês como o cérebro aprende, nós vamos ter uma novidade, tá bom? Uma novidade, principalmente no meu caso, que é realmente uma novidade que eu quero apresentar para vocês. Tá legal? Então, mais uma vez, desvendando o cérebro, como o cérebro aprende. Vamos começar? Então vamos lá. Olha só. Quando eu falo de compreender neurociências, muitas pessoas pensam, nossa, isso deve ser muito difícil. Bom, claro, de fato não é tão simples, porque quando a gente fala de sistema nervoso, nós estamos falando da estrutura mais complexa do universo, segundo a grande maioria dos pesquisadores. Se bem que os astrofísicos podem achar que é um pouco diferente, porque sai, né, do nosso contexto, né? Mas a princípio, até onde se sabe, o sistema nervoso, especificamente o cérebro, seria a estrutura mais complexa para ser estudada hoje. Tá? Bom, então você pode estar pensando, né, como é que é possível aprender neurociências? Bom, a resposta, como está aqui, está na sua frente. Isso mesmo, eu. Por quê? Por que eu estou usando, né, ou me usando como exemplo? Porque nós aprendemos neurociências e aplicamos diariamente. Aonde? Eu sou professor, como vocês sabem, eu uso neurociências em sala de aula. Eu uso neurociências no meu ambiente, às vezes quando eu estou ensinando, muito quando eu também estou aprendendo, porque qual é o professor que não está aprendendo o tempo inteiro? Você tem um grupo uma profissão específica que não para de jeito nenhum, é professor. Né? Então, eu aplico neurociências em sala de aula, quando aprendo e quando estou ensinando. Também aplico com a minha gurizada, porque eu sou pai, então consigo aplicar, né, com os meus meninos, muitas vezes usando estratégias para que eles possam chegar, muitas vezes, aonde eles querem. Não é fácil, sabe? Às vezes você tem que apertar, às vezes você tem que soltar, porque são filhos e tal, mas isso tudo passa, essa compreensão passa pelo conhecimento que a gente tem das neurociências, de lidar com o outro, né? Aqui, ó. O processo deve ser divertido. Por quê? Porque quando você usa neurociências no processo de ensino, aprendizagem, no seu dia a dia, você começa a perceber que, vamos lá, estudar não é tão difícil assim. Estudar não é tão chato assim, porque existem estratégias, existem técnicas que você pode usar, né? Tanto para ensinar quanto para estudar, você vai dizer, poxa, até que estudar é legal. Não é verdade? Pode parecer que não, mas vocês vão perceber isso à medida que a gente for avançando, tá? Então eu queria muito chamar a atenção que quando você consegue ter, como é que eu vou dizer, felicidade a hora que você estiver estudando, passar a ser divertido, você vai ver que você está levando um caminho quase sem volta. Que aí você aprendeu. Tem algumas experiências que a gente vai colocar para vocês que é muito legal, que tem gente que às vezes aprende a estudar, aprende, porque a gente aplica neurociências,
A pessoa com 30, 35, 40, 45, passou uma vida de sofrimento e não sabia estudar. Aí quando chega lá na frente, ele acaba aprendendo e fala, meu, caramba, se eu soubesse isso mais cedo. Muitas vezes as pessoas pensam, né, será que a neurociência pode me ajudar, mesmo com uma determinada idade, né, 60, 70, 80 anos? Você pode ter certeza. Pode ter certeza, a gente vai falar sobre isso. Bom, eu quero que você preste atenção, muitas vezes, quando a gente fala em neurociências, as questões ambientais. Muitas vezes o ambiente ele pode proporcionar seu desenvolvimento, assim como também ele pode prejudicar. Tá? Dependendo do contexto em que você está inserido, né, você tem mais dificuldade de fazer mudança, inclusive de aprender algo novo. Tá? Então, o ambiente pode te ajudar ou pode prejudicar. Mas nós sabemos que o que diz respeito ao aprendizado, e principalmente das neurociências, o ambiente não é o único fator envolvido no processo de aprendizado. O ambiente é importante, você vai saber, é extremamente eficaz quando o ambiente é promissor, quando o ambiente favorece, né? Mas também tem o aspecto genético. Mas no genético a gente não pode mexer muito. Né? Ainda não. Ainda, eu disse. Ainda não dá para mexer muito. Mas no ambiente dá. No ambiente nós podemos mudar o ambiente de forma a favorecer nosso desenvolvimento cognitivo. Né? Olha o que você está fazendo agora. Você está agora inserido em um ambiente buscando o quê? Conhecimento. Né? Então você está sendo estimulado. De que forma? Ó, você está sendo estimulado visualmente e pelo aspecto auditivo. Tá? Isso é um ambiente que você procura, ou seja, esse ambiente tem tudo para ser promissor, diferente de você só ficar na frente do computador, Netflix, uma sériezinha, vai acrescentar pouco valor, entendeu? Bom, então, antes que a gente entre diretamente no conteúdo, eu quero dizer um pouquinho quem é o professor Marcos dos Anjos, né? Bom, aqui ó, a gente começou assim, ó. Eu era um. Neurociências estava distante para mim como está distante para você agora. Eu era um eletricista. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu assinei minha carteira, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a aprender com solda elétrica, fazer solda elétrica. O meu pai, me lembro bem, ele olhou e falou assim, com 14 anos ele olhou, você está com bigodinho? Legal. Isso era uma sexta, na segunda-feira eu já estava empregado, né, com 14. Mas com 17 anos eu fui para o Senai e fiz eletricidade, eu era eletricista instalador naval. Então, ainda muito longe das neurociências, muito longe. Aprendi eletricidade, instalador naval, portanto navio, isso em Angra dos Reis, né, eu era contratado por uma empresa, né, de construção naval, e aí a gente fez Senai em Barra Mansa, uma cidade chamada Barra Mansa também, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio, aí, São Paulo, deve conhecer essas cidades que eu estou falando agora, né? Que são mais ali, mais perto, né? São a região do Sudeste. Muito bem. O meu primeiro contato com as neurociências não foi no Rio. Foi aqui, na cidade de Joinville. Porque quando eu fiz 20 anos de idade, 19 anos de idade, eu me mudei para Joinville, do lado de Angra dos Reis, ainda como eletricista e depois técnico em eletrônica. Fiz técnica em eletrônica também, tá? Aí eu vim para Joinville como técnico eletrônico, comecei a trabalhar como técnico eletrônica lá. E aí, nessa empresa como técnico eletrônica, eu estava querendo fazer faculdade. No início, até pensava em fazer engenharia elétrica. Exatamente a engenharia, meus filhos pensaram em fazer engenharia elétrica também. Alguns deles, né? E daí o que aconteceu foi que eu peguei um folder na mão, tá, olhei e vi o curso de fisioterapia, achei interessante, falei, poxa, se eu puder ganhar a vida financeira e puder ajudar os outros, que ficava bem caracterizado no folder, eu falei, é isso. E entrei no curso. Até foi interessante que no primeiro mês, quando eu fui pagar a matrícula, eu peguei o meu cheque de pagamento, que era 1/3 do salário, que eles chamam de adiantamento. Eu peguei meu adiantamento e dei, né? Eu falei, meu Deus, eu vou viver 4 anos da minha vida pegando todo o meu adiantamento de salário e dando para a faculdade que eu escolhi. Mas enfim, são escolhas. Aí, dentro da faculdade, no primeiro ano eu conheci uma disciplina chamada de anatomia. E lá eu tive o primeiro contato, que era chamada neuroanatomia, que a gente via a anatomia do sistema nervoso. Bom, mas ainda muito imaturo, não tinha noção do que era exatamente neurociência. Só queria trabalhar, estudar e terminar e conseguir trabalhar e ganhar um dinheirinho. Bom, aí depois, lá por volta do segundo e do terceiro ano, eu conheci neurologia.
Aí eu passei dificuldades como aluno para aprender neurociências dentro da disciplina de neurologia. E também, depois de um tempo, como aluno, obviamente, eu me formei e fui dar aula. Como eu fiz especialização, duas especializações em neuro, depois um mestrado em neurociências, eu acabei assumindo a disciplina de neurologia e neurologia aplicada à reabilitação. Bom, essas duas disciplinas e mais a neuroanatomia, eu virei professor de neurologia e, portanto, estava dentro, com o pé enfiado dentro das neurociências. E aí, lembra das dificuldades que eu falei que eu tinha como aluno para entender neurociências? Eu comecei a ter dificuldade como professor para explicar neurociências. Entende? E aí o tempo foi passando, eu tenho hoje uma experiência de 26 anos como professor, e durante todo esse tempo, a gente foi vendo as dificuldades, que os alunos que também chegavam, também apresentavam aquelas dificuldades que eu tinha para aprender aquela neuro. E eu ficava pensando, se eles entenderem como eles podem tirar proveito disso, como a neurociência pode mudar a vida das pessoas, elas às vezes fogem da neuro, né? Os alunos fogem da neuro, não querem me especializar nessa área. Só que a neurociência está presente praticamente em todas as áreas hoje em dia. Então, eu queria, né, ficava pensando nisso. Fui trabalhar na pós-graduação, trabalho na pós-graduação com neurociências aplicada à educação, isso faz mais de 12 anos. E lá eu descobri que não é só o aluno da graduação que tem dificuldade, o aluno da pós-graduação da área de pedagogia. Ou seja, professores também têm dificuldade de entender neurociências. Agora pensa comigo, o professor com dificuldade de entender como o cérebro do aluno aprende. Então eu comecei, e daí começou a amadurecer essas questões voltadas para as dificuldades. Como que eu poderia fazer para ajudar? E depois disso a gente começou a ver que não era só aluno, professor. Muitas das questões modernas hoje envolvem neurociência dentro das dificuldades. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, com tudo isso que eu estou dizendo para vocês, foi que nós criamos um evento. Esse é o nosso evento, que é o evento Desvendando o Cérebro. Então agora eu convido vocês. Aqui, ó. Vamos juntos desvendar o cérebro. Vem comigo. Acho que vocês vão gostar. Agora, olha só. Ó. Eu enxergo uma realidade. Eu preciso saber se vocês enxergam a mesma realidade que eu. Nós estaríamos, ou estamos, eu estou inserido aqui também, dentro dessa bolha. Essa bolha, como eu estou me inserindo, eu acredito que todos nós estamos dentro dela. Veja só, dentro dessa bolha eu boto questões como procrastinar. Você procrastina? Coloca lá, eu quero ver, bota no chat ali, eu quero ficar acompanhando aqui para ver. Ó, você procrastina muito? Tem dificuldade de agir? Pensa demais, mas não consegue realizar? Você tem dificuldade de manter sua atenção? Ou muitas vezes as pessoas chamam de déficit de atenção? Organização, tem pessoas que não conseguem se organizar, não conseguem se planejar. Dificuldade de manter uma rotina saudável. Tem muitos distratores à sua volta? Os distratores, gente, olha só, pega aqui televisão, você pega, sei lá, Netflix e outras, né? Vamos dizer, outras plataformas que você pode usar, mídias sociais, redes sociais, você é aquele que a cada 5 minutos está olhando no celular. É isso? Você tem um importante distrator à sua frente. Você tem falta de foco, seu ambiente não é muito propício, você tem capacidade de concentração? Tá boa? Como é que tá isso? Tem algum vício específico? Medos? Medos também? Pois é. Autodisciplina. Olha, a maioria das pessoas que eu conheço tem problemas de foco, autodisciplina. Tem pessoas que ficam nervosas, por exemplo, quando em alguma situação que ela não controla totalmente. Falta de técnica, aqui eu coloquei, por exemplo, para as pessoas que estudam, falta de técnica para estudar. Tem gente que não sabe. Você pergunta, como é que você estuda? Eu leio. Mas qual é a técnica? Eu só leio. Mas não é assim. Todos esses aspectos, por isso que eu também me incluo aqui, fazem parte de uma bolha. Tudo isso, nós estamos inclusos aqui. Todos nós. Inclusive, eu coloquei aqui, ó. E você, pelo que eu estou vendo, tá aqui, tá aparecendo uma galera que tem essas dificuldades em relação a tudo isso que a gente colocou nessa bolha. Então, todas essas dificuldades, e essa foi que eu fui colocando aqui, tá, pessoal? Eu fui colocando.
Se você achar que deve ter uma outra coisa aqui que está faltando, você fica à vontade, tá? Bom, essa é a realidade, como eu disse, tá ali. Essa é a realidade. Isso é o que está acontecendo no contexto. É agora, nesse momento, com todos nós. Estamos inseridos dentro dessa bolha. Bom, como é que a gente pode resolver isso? Essa é a pergunta que não quer calar. Como é que eu posso resolver isso? Bom, lembra que eu falei do ambiente? Lembra que eu falei do ambiente, a importância do ambiente, que o ambiente pode favorecer ou não? Bom, tem um outro aspecto que eu quero que vocês aqui observem. Eu vou começar aqui em azulzinho. Olha só. O que eu estou fazendo aqui? O que é isso, né, professor? Eu quero dizer o seguinte. Existe um aspecto genético, que também tem relação, né, com o aprendizado, com a memória e com a bolha. Por quê? Porque cada aspecto daquela bolha que estava lá atrás, você pode treinar. Você pode aprender. Então você pode aprender, você pode treinar. Mas para você aprender a lidar com os elementos da bolha, por exemplo, falta de foco, falta de concentração, falta de técnica. Quando você entende como o seu cérebro aprende, você vai começar a perceber que se você usasse determinada estratégia, você pode se virar. Mas nem tudo é ambiente. Vou dar um exemplo. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho papai e mamãe. Quando papai e mamãe se juntam, eles vão fazer um filhinho, um zigoto, uma célula ovo. Essa célula ovo aqui, ela vai se multiplicando, trazendo características da mamãe, 23 cromossomos da mamãe e 23 cromossomos do papai. Então, o zigoto, a célula ovo, que vai formar todo o embrião, tem 46 cromossomos. Não se esqueça que isso aqui está com, portanto, aqui, os genes do pai e da mãe. Só que quando você fala do pai e da mãe, você não está falando do pai e da mãe. Você está falando do pai e da mãe da mãe. Tem aqui, ó, papai e mamãe da mamãe. E tem o papai e a mamãe do papai. O que quer dizer isso? Quer dizer que a história dos nossos antepassados tem repercussão sobre o desenvolvimento dos nossos filhos. Tá? Olha que interessante. Aí você vai dizer assim, ó, meu Deus do céu. Olha o que eu botei aqui embaixo. Você já escolheu o seu parceiro? Se você já escolheu, não tem muito o que fazer. Não tem. Por quê? Agora, metade do material genético que vai formar o seu filho, ou que está no seu filho, já é do seu parceiro, não adianta. Mas, Deus está vendo. Nem tudo está perdido, porque a genética é só o primeiro passo. Ela vai dar origem à formação do sistema nervoso, que eu vou formar daqui a pouquinho. Tá? Mas isso é importante você entender da importância da escolha. Tá? Porque do encontro do pai e da mãe, olha só aqui, ó. Depois que a mãe e o pai se juntaram e fizeram a célula ovo, 2 semanas depois, você tem uma estrutura dentro do útero da mãe chamada embrioblasto. E aí, esse embrioblasto, ele tem 3 folhetos embrionários. O mais interno, que está em vermelho, que é o endoderma. Aí, o mais externo, que é o verde aqui, ó, que eu botei em verdinho, é o ectoderma. Você vai perguntar, pelo amor de Deus, o que esse homem está inventando? Você precisa saber de onde vem o sistema nervoso. Você precisa saber? Então, o seu sistema nervoso vem do pai e da mãe. A configuração básica, sabe, você vai lá para comprar um carro. Sabe o carro básico? O carro que tem motor, vai para frente, vai para trás, tem porta para você entrar, para você sair, né? Então, esse carro basicão é o que você recebe do seu pai e da sua mãe. E aí, à medida que você foi concebido aqui, ó, você tem esses folhetos embrionários. Ou seja, esses folhetos embrionários, aqui o endodermo, o ectodermo e o mesodermo, eles são responsáveis por formar todos os sistemas que formam o corpo humano. Todos, inclusive o sistema nervoso. E o folheto embrionário, a célula-tronco, o conjunto de células-tronco responsável por formar o sistema nervoso é o ectoderma. Ele vai formar a maior parte do sistema nervoso central. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. O cérebro depende, a configuração básica do cérebro, ali do desenvolvimento na fase embrionária, antes até a criança nascer, tem primeira configuração vinda do quê? Do encontro do pai e da mãe.
Isso é importante? Não tenha dúvida. Quando chegar no ambiente, o cérebro que veio do encontro do pai e da mãe, essa combinação, vai ser estimulado, não vai? E ele vai se desenvolver. Entenderam? Mas, por que eu tenho que saber sobre o pai e a mãe? Por quê? Principalmente a mãe, no período embrionário, quando a criança está se desenvolvendo, tem que ter bastante cuidado. Por quê? Não pode comer qualquer coisa, não pode beber qualquer coisa, não pode cheirar qualquer coisa. Entende? Não pode, porque tudo isso pode afetar no desenvolvimento da criança. Ambientes onde, por exemplo, o pai e a mãe, então os dois vivem aqui no mesmo ambiente. Então vamos lá. Esse ambiente com estresse, ansiedade, medo, raiva, isso pode afetar o desenvolvimento da criança. Pessoal, não sou eu que estou dizendo, não sou eu. Quem diz isso é a ciência, tá bom? Olha só isso. Se a mãe ou o pai tiverem algum tipo de doença psiquiátrica, tipo depressão, comportamento bipolar, essas coisas aumentam a chance das crianças virem com algum tipo de transtorno. Olha só. Por exemplo, TEA, transtorno do espectro autista, com transtorno TDAH, né? Os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Entende? Então, não é tão simples. Por que eu estou passando, antes de ir diretamente para mexer no cérebro, eu preciso desenvolver ele. Só que, quem é o cérebro que está sendo estimulado? Como é que o seu cérebro foi estimulado? Né? Como é que é o aspecto genético em que você foi concebido? Está tudo bem? Então, eu tenho que pensar um pouco mais sobre as minhas escolhas e, se eu penso em, por exemplo, ter filhos, eu tenho que ter cuidado, eu não posso beber, não posso fumar em excesso, nada disso. Por quê? Porque isso estraga o meu material genético depois de um tempo e isso afeta o desenvolvimento das crianças, inclusive o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento cognitivo. Entende por que eu vim para cá primeiro? Porque muitas vezes, se você um dia tiver um filho, ou se você já tem, isso já vale por orientação. Você já pode orientar. Essas coisas têm valor, entende? Por quê? Porque é esse cérebro que vai sair do útero da mãe e vai para o ambiente para sofrer o quê? A estimulação. Aquele ambiente que eu falei e que eu vou falar um pouco mais. Por isso a importância desse tópico. Tá legal? Então agora eu vou perguntar para você. Como eu disse, mais uma vez aqui, ó. Você já fez sua escolha? Tem gente que olha para mim, bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu já fiz a minha escolha. Qual a escolha? A escolha do parceiro que eu estou falando. Do marido, da mulher, do parceiro. Por quê? Eu estou falando daqueles que... Então, pai e mãe, ou seja, tem que ter o espermatozoide do pai e o quê? O ovócito da mãe, para poder fazer o filhinho, né? Então, isso é muito, muito importante. E as pessoas deixam passar desapercebido. Então, se você quer falar um pouco de orientação sexual, por exemplo, nas escolas, para evitar, às vezes, algum tipo de comprometimento, depois algum tipo de arrependimento mais tarde, esse é um bom caminho para falar sobre sexualidade, para ter um pouco mais de cuidado. É legal isso? Bom, então, olha aqui que legal que a gente tem aqui para vocês. Ó. Então, no que diz respeito à formação do sistema nervoso, eu disse que quem formava o sistema nervoso era quem? Aquele verdinho, eu fiz até em verde aqui, ó, que era o Quero ver se vocês vão botar lá. Bota lá no chat, quero ver. Tô olhando. Não, ninguém botou? Sabe nada? Ectoderma. É um folheto que forma o sistema nervoso, tá bom? Aí, cadê? Ectoderma, isso aí. Aí aqui, ó, isso aqui é o seu sistema nervoso. Tá aqui, ó pra você. É isso. Ó. O que é isso que eu fiz aqui no quadro? Que veio lá da formação do ectoderma, né? Aqui, ó, você consegue entender? O cérebro ao cérebro. O cerebelo, é esse aqui, o cerebelo. Aqui, o cerebelo. E aqui o tronco encefálico, que é esse pedacinho aqui, olha só, tá vendo? E aqui vai vir a medula espinhal. Bom, de maneira geral, como eu disse, quem forma esse sistema nervoso central, principalmente o encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Aqui, ó, isso aqui é o encéfalo, daqui para cima, ó. Encéfalo, tá vendo? Encéfalo. Bom, esse é o cérebro. Então, a configuração do cérebro da criança quando nasce, né? Então ela vai ter essa configuração. Lembra? Tudo certinho, se desenvolveu do ectoderma, deu tudo certinho. Quando eu falo da importância do pai e da mãe, então é porque vão dar origem a essa estrutura.
que agora vai começar a ser o quê? Estimulada. Isso é o que acontece quando a criança nasce. E aí eu tenho os compartimentos. O cérebro, esse cérebro aqui, ó, vou pegar esse aqui para vocês. Esse cérebro, ele é dividido em compartimentos assim, ó, chamado de lobos. Aí eu tenho lobo. Vou escrever para vocês, ó. Lobo frontal. Lobo frontal. Aqui, lobo parietal. Isso é lobo, tá? É assim mesmo. Parietal. Aqui o lobo temporal. Temporal. Aqui tem o lobo occipital. Olha só. Eu vou mostrar aqui na peça. Aí tem o lobo límbico. E aqui escondidinho, um lobo da ínsula. Meu Deus, professor, onde é que tá isso? Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Ó, imagine isso aqui, ó. Tá vendo? Assim. Tá? É assim. Esse é o lobo frontal. Tá? Lobo frontal. Ele é bem aqui atrás da testa. Esse é o lobo occipital. Esse aqui atrás. O occipital. É aqui atrás. Tá? Aqui, ó. O lobo temporal. Aqui, lobo temporal. Aqui, o lobo parietal. Aqui, ó, essa região. Tá vendo que tem compartimentos? Então, frontal, parietal, occipital, temporal, os compartimentos do cérebro, por enquanto, né? Aí aqui eu tenho, olha só, o lobo límbico, tá vendo? E aqui, escondidinho, na profundidade, eu tenho um lobo chamado lobo da ínsula. Bom, aqui eu vou botar também, ó. Aqui tem o clo, que para os íntimos é cerebelo. Vocês não podem chamar de clo porque você não tem intimidade, tá? Então, esse é o clo, aqui atrás, que eu mostrei, que tá aqui, ó. Ó o clo aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou botar aqui na posição. Então, tá o cérebro com seus lobos. O clo tá aqui, o cerebelo. E aqui tá o tronco encefálico. Aqui, ó. Tá? Muito bem! Aqui, o tronco encefálico. Vamos dividir mesencéfalo, ponte e bulbo. Não vou entrar em tanto detalhe, senão você vai ficar chateado comigo. Bom, aí você olha para isso assim, tá, tudo bem, tá ali o cérebro, tá. Mas, professor, se eu olhar isso aqui, o que eu vejo aqui? Eu vejo, é assim mesmo quando eu abro, né? Se eu vejo assim, é isso aqui que eu vejo? Sim, na macroscopia é isso aqui que você vê no laboratório, peça natural. Mas se você fizer uma análise com um microscópio, tirar um pedacinho, você vai ver o que aqui? Vai ver o quê? Célula. Porque o sistema nervoso é formado por célula. Todos os sistemas são formados por célula. Por exemplo, a célula do sistema esquelético. Tem célula chamada osteócito, osteoclasto, osteoblasto. São células que formam o osso. Já células musculares são as fibras musculares. O sistema muscular é formado por músculos, né? E ele é formado por fibras musculares. Entende? Esses músculos, tem tendão, tem tudo isso ali. Então, cada sistema é formado por célula. E quais são as células do sistema nervoso? Eu garanto que uma delas você deve conhecer, pelo menos uma. Todo mundo conhece pelo menos uma célula do sistema nervoso, é a mais conhecida. Os neurônios. Os neurônios, essas são as células mais conhecidas do sistema nervoso. Isso aí, essa é a mais conhecida. Uma criança de 2 anos já sabe que a célula do sistema nervoso é neurônio. Bom, e a outra célula, que eu botei 2 aqui, ó. Aqui está o neurônio e vai ter as células da glia. Tá? Os neurônios são as células que geram o que nós chamamos de impulso nervoso. Impulso nervoso. Então, quando eu falo de neurônio, você sabia que neurônios, que é a célula mais conhecida, ela só, se você pegar aqui todo o tecido nervoso, somente 10% é neurônios? Sabia disso? E esses 10% em números são 86 bilhões. Então, se você pegar o cérebro e fizer uma contagem das células, você vai achar lá 86 bilhões de neurônios. Há pouco tempo atrás, acreditava-se que era
100 bilhões. Até tem um livro chamado 100 bilhões de neurônios, né? E tem esse aqui agora, que esse achado é um achado mais recente, até tem pesquisa, foi uma pesquisa nacional, 86 bilhões de neurônios. Por outro lado, eu tenho vezes 9 eu tenho de células gliais. Ou seja, eu vou pegar 86 vezes 9 e vai ter um número aqui de, vou botar aqui, 8 vezes 9, 72, em torno de 770 bilhões de células gliais. Juntei todas as células, juntei neurônio, glia, juntei tudo isso, vou formar o quê? Vou formar o cérebro. Porque o cérebro é formado por células. Esses neurônios, essas células gliais, dentro delas tem o quê? Material genético. Então, você vai ver que tudo que o neurônio pode fazer, que as células gliais podem fazer, tem uma parte funcional que depende da questão genética. Por isso que é tão importante você ter todos os cuidados, tanto na hora de pensar da concepção, mas também de criar um ambiente adequado para que esses neurônios possam se desenvolver adequadamente, porque essas glias podem se desenvolver adequadamente. Tá legal? Com o ambiente, ó, perfeito, para depois se desenvolver tranquilamente. Mas a gente sabe que tem pessoas que podem ter transtorno. Você vai ver. Mas está tudo perdido? Não tá, não. Vou explicar por quê daqui a pouquinho. Olha só. Quando eu falei que a célula mais conhecida do sistema nervoso é dos neurônios, tá aqui. Esse é um neurônio chamado neurônio clássico, o neurônio multipolar. Tem vários tipos de neurônio, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Tem neurônio assim, ó. Ó. Esse aqui também é um neurônio, ó. Tá vendo? Ele é assim. Tem neurônio assim, ó. Ó. Ó aqui o núcleozinho dela ali, tá vendo? E aqui o núcleo desse neurônio. Mas esse neurônio que eu coloquei aqui, ele é o mais conhecido, tá? E ele é chamado de multipolar. Esse aqui é um pseudo-unipolar, e esse aqui é chamado de bipolar. Ei, neurônio bipolar porque ele tem 2 prolongamentos, tá vendo? Não é porque ele tem um comportamento bipolar, tá legal? Bom, vamos lá agora. Esse cara aqui é um neurônio clássico, como eu disse. Tem vários tipos, mas eu peguei esse. Os neurônios, pessoal, eles são células especializadas em ser estimuladas. Aí vem, você vai começar a entender a questão do ambiente. O neurônio, ele é uma célula especializada, assim que ela sofre um estímulo, ela vai se excitar, o neurônio se excita, o neurônio faz secreção, ele faz secreção de neurotransmissor, de uma substância química neurotransmissora, e ele faz condução através do impulso nervoso. Então, um neurônio, ele pode passar uma informação, por exemplo, para um segundo neurônio. Eles conversam, tá vendo aqui? Ó, esse neurônio vai conversar com esse. Através de uma região chamada de sinapse. Tá vendo aqui? Ó, sinapse. Que, o que acontece? Esse neurônio, quando é estimulado, ele se comunica com esse segundo neurônio. Aqui, ó, ele pode se comunicar com o outro neurônio aqui, ó, tá vendo? Ó, ele pode se comunicar com outro neurônio aqui. Então, uma das características do neurônio é essa comunicação, fazer sinapse. Então, por exemplo, quando você aprende algo novo, vamos lá, agora vamos falar de uma palavra muito, muito importante que você precisa guardar aqui. Os neurônios, eles não são, essas células não ficam paradas lá, paradona. Não. Quando você, digamos que você agora quer aprender a tocar violão, você quer aprender a melhorar uma tática no futebol, por exemplo, que você é um perna de pau danado, e você não tem habilidade nenhuma, mas você vai treinar. Então, o violão você não tem que treinar para aprender? O futebol você não tem que treinar para aprender? Só que o futebol é uma habilidade motora, mas aqui também é motora, professor. Mas eu posso treinar, por exemplo, e ficar bom do meu olfato. Não é verdade? Eu posso treinar. E até depois de um tempo virar cozinheiro. Depois eu posso até falar mais um pouco disso. Então o que eu quero dizer é que o neurônio ele gosta de ser estimulado. Mas olha que interessante. Como eu disse, o cara não fica lá paradão, não. Ele fica ali e à medida que você começa a estimular, porque você quer aprender algo novo, digamos que você quer tocar violão,
Então, as partes, os neurônios envolvidos com tocar violão, que você começa a usar mais, olha só, ele tinha esse tamanho. Mas, à medida que você começa a estimular, porque você quer aprender, então você toda hora vai lá, pega o violão, toca um bocadinho, ou então você vai lá toda hora e lê um livro, toda hora você vai lá e, poxa, eu me interesso por tal assunto, eu vou ler e vou aprender um pouco mais sobre isso. Já reparou que toda vez que você lê ou que você treina alguma coisa, a segunda, a terceira, a quarta vez, parece que vai ficando cada vez melhor? Porque a prática melhora a performance. Mas o que significa isso? Assim que você começa a estimular muito uma determinada função em um determinado grupo de neurônios, olha o que acontece com esse neurônio. Ele estava aqui, hein? Olha o tamanhozinho disso aqui. Ó. Vou botar até os nomes, tá, gente? Vou botar os nomes que eu esqueci. Tá vendo esse prolongamentozinho aqui? Isso aqui? Eu chamo de dendritos. Dendritos. Isso aqui, ó. Esse prolongamentozinho aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Esse prolongamento aqui, ó, eu chamo de axônio. Axônio. Tá vendo? E, então, isso aqui eu chamo de corpo. Corpo do neurônio. Então, em 3 partes. Corpo, axônio e dendrito. Só que quando você começa a treinar alguma coisa que você precisa aprender, tá entendendo agora? Tá aprendendo? Tá ligado? Quando eu quero aprender alguma coisa nova e eu começo a correr atrás e estimular aquilo que eu quero aprender, olha o que acontece com o neurônio. Olha o que acontece com o neurônio. Olha isso. Olha isso. Você está vendo que o neurônio que tinha esse tamanho está ficando maior porque você está estimulando mais ele? Mas não é só isso não. Continua estimulando. Você é uma pessoa que insiste, está querendo aprender de verdade. Olha o que acontece com o seu neurônio. Ele continua o quê? Ele continua crescendo. Sabe qual é o nome dessa capacidade que o neurônio tem de crescer? E repare que quanto mais ele cresce, você acha que ele vai fazer mais ou menos sinapse? Quanto mais você estimula e mais ele cresce, você acha que ele vai se comunicar com mais ou menos neurônio? Se você estimular, seu neurônio começa a crescer. Ele começa a procurar mais conexões. Lembra que você ganhou um neurôniozinho ali, michuruquinha, quando você nasceu, da sua genética. Mas à medida que você estimula, a tendência é você modificar seu neurônio. Ele se transforma. Esse é um dos motivos os quais você sabia que o cérebro da criança, quando a criança nasce, o médico, o pediatra, ele não mede o perímetro da cabeça, ele não mede o tamanho? Pois é, quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está verificando o desenvolvimento. Então, de um mês para o outro ele vê. Sabe o que está crescendo lá dramaticamente? São essas conexões. À medida que são milhões e milhões de conexões todo dia. E isso continua acontecendo enquanto você estiver aprendendo algo novo na sua vida. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é neuroplasticidade. Neuroplasticidade. É o nome disso. E é a neuroplasticidade que torna possível você hoje não saber de uma coisa e depois de 2, 3 dias, 4 dias, você começar a entender daquilo. A neuroplasticidade é essa capacidade que o sistema nervoso tem de se transformar a partir do momento que você começa a buscar a mudança. Como é que eu quero dizer? Olha só, eu quero aprender algo novo. Eu quero aprender uma profissão nova. Tem pessoas aqui que são engenheiros, apareceu aqui, eu esqueci o nome dele, um engenheiro aposentado. E às vezes, não é porque você está aposentado que agora você vai... Não, muitas vezes com 60 anos, gente, você está, no ponto de vista cognitivo, você está voando, como a gente diz aqui. Você está muito bom. A partir dos 50, 40, a partir dos 40 anos, a margem de erro que você comete por besteira é muito pequena. Isso significa que o seu aspecto cognitivo melhora muito. Não pense que as pessoas com 25, 30 anos têm uma capacidade, por exemplo, cognitiva melhor do que você que tem 40, 50, 60, 70. Geralmente, essas pessoas que têm mais tempo, né, que têm mais idade, elas conseguem até prever o futuro. Ele olha para uma situação e diz, isso aí vai dar tal coisa. E pode ver. Mas isso é porque o cérebro deles foi tão estimulado e ele fez tanto banco de dados que ele pode usar isso agora a seu favor. E a partir do momento em que você busca a estimulação, você pode aprender qualquer coisa.
E isso, gente, acontece comigo, acontece com uma criança de uma forma dramática. Por isso que eles dizem que a criança aprende muito facilmente, porque isso acontece muito rápido na criança, entende? Mas acontece no adolescente, muito, no adulto jovem, muito, acontece no idoso, isso acontece durante toda a vida. Uma pessoa com 80 anos, mesmo se ela tiver Alzheimer, é uma doença neurodegenerativa, ela ainda tem capacidade de aprender. Além de você fazer neuroplasticidade, existem partes do cérebro que podem criar até novos neurônios, por toda a vida. E é por isso, através desse fenômeno chamado de neuroplasticidade, que eu posso afirmar para você que você pode aprender tudo o que você quiser. Tudo. Se você tiver, eu tenho uma idade mais avançada, mas você tem banco de dados. Você foi estimulado de uma outra maneira, de uma outra forma. Então você sabe coisas que outras pessoas não sabem. O seu cérebro não está parado. Ele tem essa capacidade de se transformar o tempo inteiro. Só depende de você. Se você tem transtorno, não tem problema. Seu cérebro também pode se transformar. Só depende dos estímulos. O que você acha que uma terapia faz, por exemplo? Tem pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, que precisam fazer terapia. Exatamente para buscar o quê? Por exemplo, aprender algo novo, um comportamento que ele ainda não aprendeu. É verdade? Isso significa que as terapias podem ajudar a transformar. Aqueles neurônios que ainda não aprenderam a fazer bem as conexões, podem aprender. Se você é um indivíduo, eu gosto muito de falar para as pessoas que estão acima dos 40 anos de idade, que muitas vezes acham que a vida está perto de acabar. Eu tenho 53, galerinha, eu vou fazer 54. Eu já estou perto, eu já tenho 35 anos de carteira assinada. Eu já poderia estar pensando em, dar uma descansada, vamos dizer assim. Só que eu digo para você que eu estou me sentindo extremamente bem no ponto de vista cognitivo. É como se eu fosse parar agora, que perda seria isso? Porque a capacidade cognitiva que eu tenho a partir de toda a experiência que eu desenvolvi, agora eu vou parar? Entende? Eu não quero parar. Não quero parar porque eu me sinto, eu estou voando no ponto de vista cognitivo, é isso que eu sinto. Então talvez seja a hora até de compartilhar essas coisas com vocês. É um projeto novo. Por que eu estou querendo um projeto novo aos 50? Porque eu acho que eu posso. Que eu desenvolvi habilidade para isso. Porque o meu cérebro foi se transformando e cada vez mais eu preciso o quê? Me transformar. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Já que eu posso aprender qualquer coisa, tudo o que eu quiser, porque meu cérebro se transforma à medida que eu consigo estimular ele da maneira correta, um dos fatos, lembra da nossa bolha? Estava dentro da bolha, o foco. Lembra? Tinha um monte de coisa na bolha. Tinha problemas de foco, problemas de concentração, de atenção, como isso tudo está ligado, né? A questão do foco. Mas tinha distratores, não tinha isso lá? Não tinha autodisciplina. Então, tudo isso você pode aprender, você pode treinar e fazer com que você comece a sair da bolha. Mas você primeiro precisa ter consciência de como o seu cérebro lida com isso. Vou dar um exemplo. Olha o foco, pega o foco. Que se você perguntar para a pessoa como é que é seu foco, rapaz, eu tenho dificuldade de manter minha atenção, minha concentração. Porque o foco é você manter sua atenção centrada em um único aspecto. Isso é foco. E o foco ele pode ser foco concentrado, pode ser um foco difuso. Dependendo do aspecto, eu posso até colocar, delinear melhor o foco. Mas eu quero chamar a atenção aqui para vocês que o foco pode ser, a princípio, concentrado e difuso. O que quer dizer isso? Um foco difuso é aquele que a pessoa tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, você vai estudar. Aí, lembre que para estudar você precisa ter o quê? Foco concentrado. Então, você vai ter que ter um ambiente, vai ter que ser organizado, criar um ambiente direitinho para você estudar. Se não é você, é seu filho, né? Mas quem não... Hoje eu fico pensando, quem não estuda, né? Quem não estuda hoje, de uma maneira ou de outra, não precisa ser um estudo daquele universitário, um estudo técnico, mas todo mundo está, uma hora ou outra, tentando aprender algo, porque a vida aqui no nosso país, a gente sabe que muitas vezes você está aqui vivendo uma coisa, de repente você tem que começar a fazer outra, porque a gente precisa se virar, o contexto é esse. Mas, lembra, meu cérebro se transforma, mas para aprender eu preciso ter foco.
E foco é atenção concentrada. Mas muitas pessoas ficam no foco difuso. Como eu disse, tá lá, tá estudando, aí uma notificação no celular, aí ele pega, dá uma olhadinha, aí fica olhando, dá uma risadinha, pronto, já foi o foco. O concentrado já foi, tá no difuso. E eu tenho muita dificuldade de aprender no modo do foco difuso. Mas eu estou perdido? Quer dizer, eu não consigo... Será que eu tenho... Muitas pessoas confundem dificuldade de manter o foco com TDAH, com transtorno de déficit de atenção. Aí o que eu falo com os meninos? Pessoal, faz o seguinte. Você tenta, para você manter o foco, você pode fazer um exercício, tem que tentar. Uma das estratégias que eu uso, olha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma técnica chamada técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem uns numerozinhos aqui, tá vendo? Ó? Isso aqui é como se fosse um cronômetrozinho, regressivo. Você vai ali, claro, hoje em dia você tem o celular, mas você não pode levar o celular. Lembra que o celular é um distrator danado, então tenta se livrar do celular. Pega uma coisa dessa aqui, marca ali 30 minutinhos. Pronto, marcou 30 minutos. Então você vai fazer assim. Como é que eu vou treinar o foco? Porque o foco é treinável. Eu posso aprender. Tem gente que diz, eu não consigo ter foco. Peraí. Cronometra 30. 30 minutos. Bota lá. Senta ali, senta a poupança, né? E vai estudar de verdade. Pega todo o material, bota junto, bota tudo certinho, lápis, caneta, bota tudo bonitinho. E depois você faz o quê? Senta e estuda. Se você estudou 30 minutos, você vai ter 5 minutos de intervalo. Mas se você não consegue 30 de jeito nenhum, tem problema. Bota 20. Que vai ter 5 minutos de intervalo. Não consigo 20, bota 10. Entende? Porque aí você vai treinar. Esse tempo atrás, uma aluna, eu gosto muito de falar das experiências. Uma aluna falou, eu não consigo, professor, eu não consigo ficar concentrada, não consigo... Aí, tá. Aí eu perguntei para ela, presta seu celular. Hã? Como assim, professor? Presta o celular aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. O que é? Eu falei, não, eu quero saber quanto tempo você fica... que tem celular que marca, né? Quanto tempo você fica nas redes sociais, nas mídias sociais? Dá uma olhadinha pra mim aí. Aí ela olhou. Eu fiquei 2h30. Aí eu olhei pra ela e falei, ué, você disse pra mim que você não tinha tempo? Aí começou a rir. Então o que é isso? O que é isso? Será que ela realmente não tem foco? E antes disso, achou que tinha TDAH. Só chamando a atenção, o TDAH é em torno de 3 a 4% da população. O que quer dizer isso? De cada 100, né? Então vai ter 3 ou 4 pessoas ali. Entenderam? Só que se eu vou ver hoje no ambiente escolar e tal, tem um monte de gente que diz que acha que tem, não tem. Ela tem uma falta de foco. Só que eu disse que o foco pode ser o quê? Treinado. Então se você não consegue 30, consegue 20, consegue... Sabe o que aconteceu com essa menina? Ela começou a rir por quê? Porque ela tinha 2,5 horas que ela ficava na mídia. Então, não é falta de tempo. Ela não tinha o quê? Ela não tinha disciplina. Ela não tinha autodisciplina. É diferente. Mas, dependendo para onde você foi e com quem você fala, vão dizer que você tem TDAH. Então, tem cuidado. Lembra, olha aqui, ó. Organização, procrastinação. Olha aqui, ó. Disciplina. Tem várias pessoas que, por não conseguir manter o foco, não conseguem fazer o quê? Se organizar. Se não se organiza, vai ter dificuldade para quê? Para poder agir. Por isso que tem muita gente que fica procrastinando. Você sabe a regra dos 75%? A regra dos 75% é o seguinte, tem gente que fica esperando para começar, por exemplo, um projeto novo, ter 100% de certeza. Só com 100% de certeza que ela começa a ação. A regra dos 75% diz o seguinte, se você tem 75% de certeza, começa. Inicia. E depois você vai fazendo os ajustes durante o trabalho. Isso é neurociências que diz, gente, não sou eu. Aí você pode pensar aí, mas onde é que todo esse processo acontece? Né? Olha aqui onde acontece. Olha aqui, vou pegar para você. Olha aqui. No seu cérebro. Não só no seu cérebro, mas principalmente no seu cérebro. Tá? É claro que o cérebro se utiliza também de conexões com o cerebelo, com o tronco encefálico, com a medula. Tudo isso participa do processo de cognição humana. Mas a cognição humana mesmo, os processos cognitivos superiores, como aprendizado, memória, ele acontece aqui no cérebro.
Tá? Tá vendo aqui, ó, que tem essas voltinhas aqui, tá vendo isso? Consegue ver essas voltinhas aqui? Isso eu chamo de sulcos, sulcos que são as entradinhas e os giros são as voltinhas. Tá? E lembra que eu falei que tem os compartimentos aqui, ó, o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital, o lobo temporal, o lobo límbico. Lembra que eu falei sobre isso? Agora há pouco eu falei para vocês. E que era formado por neurônios e glia. Vocês vão botando ali. Bom, agora, olha o que eu fiz. O cérebro era dividido em lobos, e esses lobos têm funções. Olha que interessante, pessoal. Aqui tem neurônio e glia, aqui tem neurônio e glia, aqui tem neurônio e glia, aqui tem neurônio e glia. São as células. Só que, se neurônio e glia estiver localizado no lobo frontal, aqui, ó, aqui na frente, no lobo frontal, aqui na frente. Se tiver no lobo frontal, os neurônios e glia vão ter algumas funções. Olha só aqui, ó. Lobo frontal. Aqui. Então, o que esses neurônios, essas células gliais desse lobo fazem? Olha aqui, ó. Tomada de decisão, avaliação de aspecto moral. Tomada de decisão, ou seja, ação. Então, procrastinar tem envolvimento dessa área pré-frontal. Porque tem gente que não toma a decisão. Se não toma a decisão, não há ação. Olha aqui do que eu estou falando. Tomar decisão, avaliação de aspecto moral. Sabe as pessoas que tomam uma decisão, mas não respeitam o aspecto moral? São, por exemplo, injustos. Por exemplo, eles são corruptos. Pois é, gente. Às vezes, tomar uma decisão, sem avaliar o aspecto moral, podem ser pessoas que não foram treinadas. Que quando começaram a apresentar os primeiros comportamentos mais injustos, comportamento mais, assim, antissocial, eles deveriam ter sido ensinados. Mas muitos não são. Então esses comportamentos podem ficar por uma vida inteira. Olha como é social o lobo frontal, né? Olha como ele é social. Quer ver mais? Mudança de estratégia. O que quer dizer isso? Eu estou fazendo uma coisa de um jeito. Tá? Você está lá, você escolheu, eu quero... Aqui, vamos falar do ambiente escolar aí. Você está lá na universidade, por exemplo. Você é engenheiro, você é físico, você é químico, você é professor, você ainda é estudante. Você está lá. E você está estudando de um determinado jeito, por exemplo, ou está tendo um comportamento de um determinado jeito, só que aquilo não está dando o resultado que você espera. Se você está seguindo esse caminho e não está dando resultado, certo seria o quê? Você mudar de estratégia. Só que depende de neurônio e célula glial para isso. Olha aqui, lobo frontal, atenção. Então, transtorno de déficit de atenção envolve neurônio e glia do lobo frontal. Memória de trabalho, planejamento, linguagem, movimento, são funções do lobo frontal. Tá? Agora, olha aqui, o lobo parietal, que já é esse cara aqui, ó. O lobo frontal é esse, hein? Não esqueça. Lobo parietal é esse aqui atrás, ó. Esse aqui, ó. Esse é o lobo parietal. Esse cara já não trabalha com isso. Os neurônios e as células gliais desse compartimento, eles fazem outra coisa. Olha aqui. Eles trabalham com processamento de tato, de pressão, de dor, de temperatura e faz memória. Depois, esse lobo occipital, que esse está aqui atrás, vou pegar aqui, ó, esse aqui atrás, ó, tá vendo? Esse cara, aqui, ó, processa informação visual. Aqui, ó, informação visual. Você consegue entender que eu estou dizendo que o cérebro, o neurônio e a glia, aqueles que vieram do pai e da sua mãe, quando eles se desenvolveram e foram para cada lugar do cérebro, eles se especializam em coisas diferentes. Entendeu? Aqui, ó, olha esse lobo aqui, ó. Olha que legal, o ouvido já está aqui. Olha aqui, ó. A audição é processada aqui, nesse lobo, chamado lobo temporal. Então, neurônio e glia, que formam o lobo temporal, trabalham com audição, processamento auditivo. Processamento olfativo. E também tem suas próprias memórias. Então, tem uma memória aqui, tem uma memória aqui, tem uma memória aqui, tem uma memória aqui. Você sabia que a memória está espalhada no cérebro inteiro?
Mas é isso que acontece. Cada compartimento do cérebro trabalha com uma coisa diferente. Aqui, ó, no logonímico, comportamento emocional e tudo mais. Tá vendo? Agora você consegue entender uma coisa muito importante. Vou te fazer uma pergunta. Primeiro eu vou te perguntar, qual o seu sistema representacional? Se você não sabe o que significa isso, vou te explicar. Você aprende mais pela visão, pela audição. Você é aquele que aprende mais fazendo. Você é aquele que aprende mais pegando para fazer as coisas. Qual é o seu sistema representacional? Estou falando isso porque tem pessoas que passam uma vida inteira e não sabem. É muito triste isso. Às vezes, a pessoa... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu, como professor, de vez em quando eu estou dando aula e tem um aluno de cabeça baixa assim. Há um tempo atrás, eu chamava assim, ó, ô fulano, presta atenção. Aí ele dizia assim, ó, estou prestando atenção, professor. Por que isso? Porque ele era auditivo. Ele não precisa olhar. Eu, em alguns casos, eu mesmo, o professor Marcos, eu de vez em quando, eu olhar para o aluno que está falando comigo me atrapalha, eu preciso ouvir ele. Então, eu abaixo a cabeça e escuto ele, porque eu sou mais auditivo em alguns aspectos. Mas tem pessoas que são muito visuais, tem que fazer desenho, tem que ter desenho para ele, tem que ter esquema para ele. E quando ele vai estudar, ele gosta de fazer isso. E muitas pessoas, por não saber qual é o seu sistema representacional, ela não sabe estudar. E o professor não sabe fazer a leitura. Muitos professores não fazem a menor ideia de que os alunos podem aprender de forma diferente. Muitos alunos não sabem que podem aprender de forma diferente. Muitos pais não sabem que seus filhos podem aprender de forma diferente. Cada um tem um jeito, nem todo mundo é igual. Então, quando você tem um único modo de ensinar, você sabe que um grupo, às vezes dois, você vai perder no contexto. Olha que interessante é isso. Eu estava falando, eu tenho... Aconteceu agora, pouquinho tempo, não posso falar nomes, né, tal, mas enfim. Um aluno, mais idade, chegou, eu entreguei uma prova, ele olhou, falou, professor, eu não vou fazer. Eu falei, pô, o cara participa em sala, sabe, ele entra, ele questiona e tal. Só que quando eu entreguei a prova, falou, professor, eu não vou fazer. Eu falei, poxa, o que aconteceu? Eu não consigo escrever. Pô, talvez se fosse oral, eu falei, vai ser. Então nós vamos marcar. Adivinha o que aconteceu na prova oral dele, gente? Cara, eu falei assim, ó, ele pediu pra mim, eu falei com ele, cara, posso usar o quadro? Falou comigo assim, no dia da prova oral dele, né? Falei, pode. Só que eu acho que eu não trouxe, aí eu não trouxe canetão e tal. Aí ele já tava com 4 canetões na mão. Cara, aquilo já me deu um negócio já, né? Porque você já fica feliz. O cara fez um monte de desenho no quadro, fez um monte de associação. O cara não sabia. Aí ele falou comigo assim, professor, eu comprei um quadro. E vocês sabem, né? Alguns de vocês sabem, eu tenho um canal no YouTube onde eu fiz um vídeo uma vez falando assim, todo aluno deveria ter um quadro em casa. Todo mundo deveria ter um quadro. E aí ele olhou pra mim e ficou com lágrimas no olho. Agora não vou nem falar, senão eu fico emocionado. No final das contas, o cara tirou 8 na prova dele. 8. E tinha tirado 0, porque não ia fazer a prova. Tu imagina quantos indivíduos, passam pela mesma situação durante a vida? Porque simplesmente não sabe qual é o jeito que ele tem que fazer para estudar. Gente que chega com mais de 30 anos, tu imagina as crianças. Agora você fica pensando, se o professor pudesse, se ele entendesse isso, se o aluno entendesse isso, quanto sofrimento haveria de ser evitado. Tem, como eu disse, pessoas que vão chegar lá, vão passar uma vida inteira achando que não conseguia aprender. Mas, na verdade, ele não sabia como estudar direito. Eu queria chamar muita atenção para o sistema representacional, porque isso faz o seguinte, tem pessoas que podem nascer. Lembra do pai e da mãe, que vocês acharam que, por exemplo, estava meio fora do contexto? Mas tem pessoas que, quando nascem, podem ter mais facilidade no processamento visual. Outros, mais facilidade no processamento auditivo. Tem pessoas que têm mais facilidade para falar do que para escrever. Então ela prefere falar. Aqui, ó, linguagem. Porque a linguagem ela pode ter nascido com uma vantagem. Entende? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que cada um de nós podemos ter um sistema representacional que nós podemos aprender de uma maneira mais fácil.
sem tanto sofrimento, porque a gente usa um canal que tem um pouco mais de facilidade. Agora, você pode não nascer assim. Você pode não nascer. Mas, então tá tudo perdido. Ah, eu nasci sem essas coisas. Eu não tenho segredos. Não, você pode aprender. Então, por exemplo, uma criança, que ela é até visual, nasceu, aprende mais pela visão. Mas se ela tem um pai músico, uma mãe música, que eles gostam muito de música, bota música o tempo inteiro em casa, essa criança pode desenvolver uma habilidade auditiva que ela não tinha, por causa do estímulo. Lembra da neuroplasticidade? Pois é. Então, a neuroplasticidade promove a mudança, desde que o ambiente seja propício. Entende? Nunca bota na sua cabeça que é impossível aprender algo novo, porque é um pecado. Essa máquina, ela é perfeita. E quando tem algum tipo de transtorno, como a gente já comentou, com a estratégia certa, você é capaz de transformar a grande maioria dos casos através da neuroplasticidade. Tá bom? Queria muito falar sobre isso, porque as pessoas, por desconhecerem essas coisas, sofrem uma vida inteira. E como eu disse, eu já vi isso. Ó, uma outra história, se vocês me permitem. Eu tenho que contar, porque com uma certa idade a gente começa a ter muita história, né? Eu tive um aluno, de novo, não posso falar muito, porque é nome, né? Mas esse aluno, ele fez o primeiro ano da faculdade e reprovou o primeiro ano. Ele depois, quando ele reprovou, ele falou assim, professor, eu tenho muita dificuldade, eu consigo escrever direito, as ideias vêm tudo diferente na minha cabeça, eu não consigo organizar tudo. Aí nós estamos conversando, dislexia. Parece que surgiu uma possibilidade de dislexia. Eu falei para ele, cara, vai atrás do diagnóstico. Vai atrás do diagnóstico, já que, às vezes, no ambiente de faculdade, você não consegue alcançar muito, né, o aluno. Então, eu dei uma ideia. Ele foi, procurou dislexia, diagnóstico. O que aconteceu no outro ano? Eu mudei um pouco de estratégia com ele. À medida que eu mudei de estratégia com ele e a sua dislexia, ele rendeu. Entende? É entender que aquele cérebro ele tem aquela dificuldade, então eu vou por outro caminho. Porque os sistemas representacionais mostram que não vou bem de um jeito, eu posso ir do outro, mas eu tenho que treinar. E é o treino que promove a neuroplasticidade. Tá bom? Não se esqueça. Aprender é possível sempre. Lembra que eu falei lá atrás, através da neuroplasticidade? Mas é interessante que você entenda qual é o seu sistema representacional para que você aplique no seu dia a dia. E não seja um sofrimento desgraçado ter que aprender algo novo. Tá bom? Bom, agora, se eu for botar isso aqui, ó, olha isso. Olha isso aqui que eu botei aqui, ó. Chegou a hora de estimular seu cérebro, como se eu já não estivesse fazendo isso desde quando a gente começou. Me perdoa. Mas aqui, ó, olha só, eu estou falando do cérebro, agora eu vou entrar rápido nele aqui, olha só. Chegou a hora de estimular o seu cérebro. O que eu quero dizer com isso? Quando o cérebro se transforma através da neuroplasticidade, ele depende do quê? Primeiro, depende que o cérebro esteja lá, certo? Principalmente o cérebro, como eu falei, que a função cognitiva acontece principalmente lá. Mas o cérebro não trabalha sozinho. As informações têm que chegar até ele, ou seja, os estímulos. Isso quer dizer o ambiente. Então, a configuração do cérebro está aqui. Aquela que você ganhou do seu pai, da sua mãe, beleza? E aí a vida vai te moldando e tal. E a vida vai te dando estímulos. Então, como que eu aprendo através dos estímulos? Vem cá, vou te ensinar aqui. Exemplo. Aqui. Olha o que está escrito aqui. Não sei se vocês conseguem ler aqui. Conseguem ler o que está escrito aqui? Tato. Está escrito aqui, ó. Tato. Está em vermelhinho. O que quer dizer isso? Eu posso aprender pelo toque? Posso. É um importante canal de aprendizado o tato. Então tem pessoas que podem, por exemplo, identificar objetos de olho fechado através do tato. Mas como que isso acontece? Como é que, se eu perder a visão, eu perco a visão? Mas será que eu posso continuar aprendendo pelo tato? Você sabe, olha aqui, ó. Como é que é, não é o braille? Você não usa o tato para leitura? Tato. Olha aqui. Você pega alguma coisa lá na sua mão. E aí, ó, olha aqui esse neurônio aqui, ó. Tá vendo esse neurônio? Esse aqui é o neurônio. Isso aqui, gente, é uma terminação nervosa sensitiva. Quando você bota o objeto na sua mão, o neurônio conduz, olha aqui, ó, sinapse, conduz.
chegou lá no cérebro, tá vendo? Chegou no cérebro. Viu? Quando o que você colocou na mão chega no cérebro, o estímulo, os neurônios que conduzem essa informação até lá, você vai ter uma sensação. Ou seja, você sente que você está de olho fechado, e aí você pode perguntar assim, você vai me dizer quando tem alguma coisa na sua mão. Aí você pega e a pessoa, opa, tem alguma coisa na sua mão. Tô sentindo, tem alguma coisa na minha mão, tô sentindo. Sabe o que que é? Ela vai querer fazer isso. Mas você fala, não faz assim com a mão. Primeiro você sente. Sinto. Então você tem uma sensação. Aí você fala, tudo bem, pode explorar. Aí ela começa a fazer isso, ó. Não é assim? Você começa a ver a forma das coisas. Então, o neurônio que teve a sensação faz sinapse com o neurônio que faz percepção. O que quer dizer isso? Percepção, gente, é reconhecimento. E reconhecer alguma coisa através do tato é porque você teve o quê? Memória. Só que é memória de quê? Memória tátil. Mas é um aprendizado, não é? É um aprendizado. Isso significa que uma pessoa que, por exemplo, perdeu a visão, ela pode continuar fazendo uma leitura se ela aprender, se ela souber ou se ela aprender o braille. Cara, ela volta a viver. Não é verdade? Ela volta a ter esse contexto social de poder ler, de poder estudar. Ela volta a viver nesse sentido. Então, o tato pode ser um importante canal sensorial de aprendizado. E através dele eu tenho sensações que se transformam em percepção e que se transformam em memória de tato. Mas não é o único canal sensorial que a gente usa para aprender o tato, não é verdade? Olha aqui, ó. A audição. Eu estou te dando um monte de estímulo auditivo agora, não estou? Tem receptores, partes de neurônio dentro do seu ouvido, que assim que a minha voz alcança o seu ouvido e bate lá atrás, perto da membrana timpânica, lá tem os ossinhos que vão vibrar e, ó, o neurônio vai gerar um impulso nervoso. E aqui, ó, tá vendo? Ele está fazendo sinapse até chegar aqui. E daqui vai para o lobo do cérebro que trabalha com a audição. Lembra que era o lobo temporal? Quando o estímulo chega, a pessoa vai ter uma sensação. Quando ela reconhece o que ouve, ela teve uma percepção. Vou dar um exemplo. Você vai lá para Goiânia. Nós temos gente de Goiânia ali que eu vi. Né? Você vai lá para Goiânia, vai lá, tal, vai dar um passeio para lá. E aí, você escuta um som de um pássaro. Né? Você está dando um passeio, então um som de um pássaro, você fala, ó, um som de um passarinho. Você sabe o que é? Muitas vezes você não sabe que é um pássaro da região, você não sabe, mas você escutou. Então você tem uma sensação. Aí você fala assim, aí o cara fala para você, esse aí é o pássaro tal. Você, tá, entendi. Será que uma vez só você vai guardar que é o pássaro é tal? Não. Mas se você repetir, vai chegar uma hora que você escutar aquele canto mais uma vez, você vai dizer, opa, esse aí também é o passarinho e tal? É esse mesmo. Ou seja, você transformou uma sensação em uma percepção. E percepção nada mais é do que o quê? Reconhecimento. Reconhecimento auditivo, ou seja, você fez memória auditiva. Repararam que você tem a capacidade de fazer memória auditiva, memória tátil e memória... Aqui já está pronto, aqui ó. Visão. Vou usar o preto. Aqui ó, tá vendo a visão? Memória é o quê? Ó, primeiro, aqui tem terminação nervosa que detecta a luz, que transforma luz em impulso nervoso e vai lá para o cérebro que vê, o lobo occipital. E lá você vai ter sensação e percepção o quê? Visual. Ou seja, vai reconhecer e vai fazer memória visual. Então, repararam? Eu tenho memória visual aqui, memória tátil aqui, memória auditiva aqui. E aí, você pode melhorar isso. Tá vendo que eu não falei aqui de olfato? Não falei de olfato. Não falei de gustação, que é do gosto. Mas vocês lembram quando, lá no programa do Masterchef, onde muitas vezes eles fazem teste para o indivíduo tentar identificar um determinado tempero pelo olfato? Então, vamos dizer assim, se o cara é bom, se o cara quer ser um chefe, ele tem que pegar e, ó, de olho fechado, obviamente, ó, identificar através do olfato. Entenderam?
À medida que ele identifica pelo olfato, ele teve sensação e percepção olfativa. Ele reconhece, ele aprende, alguém ensinou para ele que aquele cheiro é tal coisa. Entenderam? E a gustação, a mesma coisa. Você experimenta alguma coisa de olho fechado e vai dizer, ah, isso é uma tal coisa, é uma maçã, ah, isso aqui é tal. Entenderam? Então você pode aprender. Seu cérebro aprende pelo tato, pela visão, pela audição, pelo olfato, pela gustação. Você sabia disso? Então, é assim. Olha que legal isso, tá, gente? Agora, olha o que eu vou fazer. Vamos ver se vocês conseguem entender. Eu vou fazer um negócio aqui e depois eu vou perguntar. Já pode ir colocando lá no chat o que você acha que eu estou fazendo. Olha aqui, ó. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Vê se vocês estão entendendo o que eu estou fazendo. Ó. Olha aí. Esse aqui de azul. Olha isso. Olha o que eu estou fazendo. Alguém conseguiu entender o que eu fiz? Olha só o que eu fiz aqui. Ó, eu peguei a percepção tátil e trouxe para uma região. Peguei a percepção visual e trouxe para a mesma região. Peguei a percepção auditiva e trouxe para essa região. Poderia pegar a percepção gustativa e olfativa e colocar tudo nessa mesma região. Eu tenho todas as percepções em um único lugar. Eu peguei a percepção isolada e juntei todas elas. Ou seja, essa região que eu delimitei é considerada... Vou ter que puxar uma seta aqui. Como é que eu vou botar aqui? Vou puxar para cá por enquanto e vou chamar ela de percepção global. Global. O que quer dizer uma área de percepção global, pessoal? A área de percepção global é onde eu juntei todas as percepções, ou seja, eu juntei todas as memórias. Como o Cato falou, memória. O hipocampo é uma importante área de memória, só que ela está aqui mais para dentro, ó, aqui, Cato, ó, está mais aqui para dentro, e está muito associada com memória emocional. Tá legal? Então, essa área de percepção global aqui, ó, ela é uma importante área associativa. Eu brinco com os meus alunos lá na pós, que é uma importante área do descreva. Porque eu adoro descreva. Eu digo para meus meninos, né? Hoje vocês capricham aí, porque eu quero a sua alma. Eu falo isso para meus meninos, meus alunos, tá? Quando você consegue juntar todas as percepções em uma só, você tem uma percepção global. Isso quer dizer que quando você consegue associar as coisas, por exemplo, eu estou ensinando sobre cérebro, mas eu não falei sobre que ele é formado por célula, você não está vendo a célula. Você está vendo o cérebro, mas eu estou dizendo para você que ele é formado por célula. Ou seja, por que eu posso? Eu vejo isso, porque eu já estudei isso, eu já vi neurônio. Então eu já vi, eu tenho uma bagagem de memória muito grande sobre esse tema. Por isso que eu sou especialista nisso. Porque eu consigo juntar várias informações sobre o mesmo tema. Isso confere um determinado grau de inteligência. Então essa área, que eu chamo de área parietotemporal aqui, ó, é considerada uma área de inteligência. Porque ela é uma área associativa. Entenderam? Tem pessoas... Agora eu vou te perguntar. Qual é a inteligência que te sobressai? Você tem inteligência visual? Você tem inteligência auditiva? Você tem inteligência para lidar com o outro? Você tem inteligência para entender como você funciona? Você tem inteligência interpessoal, intrapessoal? Você tem inteligência musical? Existem vários tipos de inteligência, é um conceito chamado de inteligências múltiplas. Como eu tenho vários tipos de inteligência, eu posso desenvolver várias habilidades relacionadas a um determinado tema, quanto mais eu juntar nessa área, mais inteligência eu desenvolvo, porque mais associações eu consigo fazer. E sabe quando que isso melhora? Com a idade. A idade te dá
o tempo. E o tempo te dá muita vantagem em experiências de associação. Por isso que a tendência, se o seu cérebro se mantém saudável, é você ficar cada vez melhor com o passar do tempo. Desde que você não tenha nenhuma doença neurodegenerativa. Pensa nisso. Agora, você pode pensar. Olha, lembra da bolha? Estão lembrados da bolha? Tem pessoas que têm dificuldade para tomar decisão, para se autodisciplinar, para manter o foco, para manter a concentração. Não é isso? A gente viu, tá tudo na bolha. E eu disse que eu também estou incluso nela. Eu vou te mostrar a relação que existe entre os dois. Olha aqui. Tátil, visual, auditivo, olfativo, gustativo. Eu entendo o mundo à minha volta aqui, ó. Eu entendo tudo que está rolando aqui, ó. E quanto mais dados eu tenho do mundo auditivo, do mundo visual, do mundo tátil, do mundo somestésico, vamos botar assim, melhor é a compreensão do que está no meu entorno. E quanto mais eu uso esse nível de inteligência para entender o contexto à minha volta, melhor vai ser. Lembra que, olha aqui, ó, não tem nada aqui, tá vendo? Não tem nada ali. Por quê? Porque aqui eu estou entendendo o mundo à minha volta. Estou entendendo o mundo à minha volta e associando tudo. Quanto melhor eu fico aqui, melhor eu tomo decisão. Lembra da procrastinação? Melhor eu tenho movimento. Mais melhor eu tenho planejamento. Muitas pessoas não conseguem se planejar porque não conseguem entender o contexto que está no seu entorno. Ou seja, não são estimulados corretamente, não entendem o estímulo que está acontecendo à sua volta, não sabem fazer leitura do ambiente. Então tem dificuldade de se planejar, de tomar decisão, de avaliar o aspecto moral. Olha quanta coisa. Isso porque essa região de inteligência do que acontece à minha volta conversa com essa região de planejamento, de tomada de decisão, de avaliação de aspecto moral, de motricidade, de atenção, de foco. Você está vendo isso? Tudo isso, essas duas áreas, elas conversam o tempo inteiro. Isso significa que quanto mais estímulos eu buscar para entender o meu contexto, menos eu erro no foco, na atenção, no planejamento, na tomada de decisão. Sabia? A gente controla muito pouca coisa na vida. Duas, basicamente. Uma é o foco, ou seja, para onde eu coloco a minha atenção. E a segunda coisa são minhas ações. Se eu tiver uma boa percepção do mundo à minha volta, eu entendo no que eu devo focar e, portanto, eu respondo ao mundo de forma coerente. Agora imagine isso sendo treinado numa criança, desde a fase escolar, no adolescente, você ensinar como o cérebro aprende de verdade, a importância disso. Se você quer começar algo novo aos seus 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, busque o máximo de informação que você quer sobre o tema que você quer desenvolver. Quando você estiver bom na compreensão dele, você vai tomar boas decisões, avaliar aspecto moral, manter seu foco, manter sua atenção. Bom, como eu disse, eu fico olhando para isso e pensando assim, nossa, é a hora das crianças, né? O quanto que uma criança, se o professor tiver a hora de ensinar, conseguir entender esse contexto, né? Se o aluno, depois na fase da adolescência, aplicar esse tipo de conhecimento, pô, meu cérebro, eu aprendo assim, eu aprendo assado, acho que essa técnica é melhor para mim. Imagina quanto sofrimento, né? Você vai poupar na vida dessas crianças, na vida de adolescentes e adultos. Tá? Então, aqui um esboço um pouco mais simples de como o cérebro aprende para você começar a entender o contexto da neurociências voltada para esse aspecto. Isso é o início do desvendar do seu cérebro. Quem entende esse processo e começa a entrar nesse aspecto com inteligência, né, aqui, ó, tende a mudar a vida muito rapidamente. Por isso que eu acredito que o processo educacional no país
mesmo você que não está no contexto, não está aí na escola, não está na universidade, né? Todos, a partir do momento que a gente pudesse entender isso, todo o processo de ensino-aprendizagem em qualquer nível mudaria muito rápido, gente. Eu acredito muito. Quando você olha para os alunos, assim, que eles veem aquele grau de satisfação, você está explicando uma coisa para eles, aí de repente ele faz aquele negócio assim, ó. Ah, é assim. Pô, isso dá um grau de satisfação tão grande para nós, cara. Enfim, neurociências aplicadas a esse contexto, né, de como o cérebro aprende. Bom, aí, o que a gente faz com isso? Né? Olha bem, tudo aquilo que a gente viu, presta atenção, você pega todo esse contexto que a gente trabalhou até agora, né? Aí eu pergunto para você pegou tudo isso? Conseguiu pegar tudo isso nessa aula? Você pegou o papel, a caneta? A maioria das vezes, a gente precisa repetir um determinado conteúdo algumas vezes para poder entender, não é verdade? Então, eu vou perguntar para você pegou tudo nessa aula? Você vai deixar ali para mim. Vai pensando. Será que pegou tudo numa aula só? Vou revisar rapidamente. Olha só, o que a gente viu? Nós vimos que dentro da realidade existe a bolha, aquela bolha gigante onde a gente botou problemas relacionados ao foco, à atenção, concentração, procrastinação. Não é verdade? Se você pegar, vamos lá, dificuldade de memória, dificuldade para iniciar, de se planejar projetos, não é verdade? Tudo isso dentro da bolha. Aí depois que eu expliquei essa bolha no qual todos nós estamos inseridos, eu inclusive, eu falei do início de tudo. Por quê? Quem lida com aquela bolha é o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele vem lá do nosso pai e da nossa mãe. Mas eu disse que o que vem do pai e da mãe, o aspecto genético, é o básico. Mas que esse básico se transforma, chamado neuroplasticidade, o fenômeno, né? Esse básico, esse cérebro básico que vem do pai e da mãe, ele se transforma a partir dos estímulos, que são conduzidos até o cérebro. E lá ele processa tudo isso e vai mostrar para você, vai se desenvolver. Então a gente mostrou como o cérebro aprende a partir dos estímulos que chegam no cérebro e como ele processa tudo isso. Bom, como eu disse, aprender tudo isso numa única aula é difícil, a gente sabe. Por isso, que lembra que eu falei que a gente teria uma novidade para vocês? Então, a partir de toda essa experiência que a gente tem, desse contexto que foi criado, a gente pensou na questão da novidade. Foi aqui que eu comentei com vocês, né, sobre a questão da novidade, que nós criamos um método chamado método Desvendando o Cérebro. Esse método, ou seja, desvendar o cérebro, no que diz respeito a como o cérebro aprende. Quando nós pensamos nisso, né, quando me perguntaram sobre essa questão do como o cérebro aprende, professor, eu fiquei pensando o quanto que isso poderia impactar, né? Eu pensei, poxa, eu vou pensar num método legal para poder mostrar isso para vocês. E aí, eu fiz mais de 200 aulas gravadas, eu fiz, tá? Distribuídos em 5 módulos. 100% online. Ou seja, você tem internet, você tem um aparelhinho de celular, você pode acessar a qualquer momento. Até nós tivemos uma preocupação aqui. Quando nós começamos a organizar, né, os vídeos e tal, nós tivemos preocupação inclusive com o tempo, para ver assim, quanto tempo que a galera consegue se manter mais atento, tal, uma preocupação de professor, né? Então, tudo isso. Ó, então, mais de 200 aulas gravadas. 5 módulos, está distribuído em 5 módulos. 100% online com acesso imediato. É rapidaço. E ainda um pouco mais. Olha só, hein? Esse tempo, né, de convivência com as dificuldades, a gente começa a entender que às vezes é possível promover a mudança na vida das pessoas. Mas para isso, a gente criou, né, esse método. E a estrutura que a gente fez, olha só. Primeiro a gente faz uma abertura, né, para você entender como é a vida de quem gosta de neurociências, né? Então a gente faz ali uma abertura simples e vai começando a mostrar para você qual é a ideia do método, qual é o propósito do método e o quanto a gente quer transformar a vida das pessoas. Depois, o segundo módulo aqui, ó, dicas e técnicas de aprendizagem.
Porque, como eu disse, muitas pessoas não sabem como estudar. Então, antes de eu começar a oferecer um conteúdo mesmo ali de como o cérebro aprende, eu quero ensinar dica e técnica para a pessoa aplicar isso. Porque não teria sentido eu botar dicas e técnicas lá no final. Porque se eu quero que você aprenda o meu conteúdo, então tem que usar a técnica que eu estou propondo para você. Técnicas que muitas vezes já existem, mas que você pode aplicar isso dentro desse contexto do dia a dia. Tá? Origem do sistema nervoso. Depois que eu passo técnicas e aprendizagem, você vai aplicar isso aonde? Em origem do sistema nervoso, ou seja, aí eu vou entrar com um pouco mais de detalhes nessa questão de onde vem o sistema nervoso, da importância ali do pai e da mãe, a questão de transtorno, os cuidados que precisam ter para isso, né? Para a questão do quando o sistema nervoso foi estimulado para que ele tenha condições de se desenvolver. Tá? Então, origem do sistema nervoso. Depois, o cérebro e suas funções. A gente viu que o cérebro, cada compartimento tem ali as suas funções. E até por isso que existem os sistemas representacionais. Cada um aprende de um jeitão. Mas eu preciso entender isso para que eu possa saber começar a fazer a leitura. Será que eu aprendo mais assim? Será que eu aprendo mais assado? Então, eu vou mudar de estratégia. Eu vou fazer um caminho diferente. Acho que vou aplicar essa metodologia aqui. Vou fazer assim. Isso melhora a sua performance cognitiva. Ó, é um salto. Tá? Depois disso, você vai aprender aqui, ó, o aprendizado e a memória. Como é que isso acontece dentro do cérebro. Então, você vai ter as dicas e técnicas aplicando aqui e depois você vai pegar isso na sua rotina. O que você quer aprender? Vamos lá. É a hora. Entende? Quero aprender tal coisa? Você vai aplicar o método. Tá bom? Bom, aí, isso é a estrutura. Além disso, o que a gente vai dar para vocês? Olha só. Além disso tudo, são 2 bônus exclusivos. Vocês vão ter 2 bônus exclusivos. Ou seja, certificação, isso aqui você já sabe. Né? Tem, às vezes você faz aí alguns métodos pela internet que você não tem certificação. Mas a gente vai fornecer certificação porque sabe que isso é importante, às vezes, para você comprovar, né, em uma instituição, né, como, por exemplo, horas complementares. Né? Além da certificação, você vai ter, olha só, um bônus de higienização do sono. O que quer dizer isso? Não está aqui à toa, ele tem um propósito. Lembra que eu falei que vocês, olha só, muita gente tem problema para dormir, mas não sabe que ter problema para dormir pode prejudicar o aprendizado. Eu falei para vocês agora há pouco que é durante o sono profundo que você consolida o que aprende. Mas tem muitas pessoas que não sabem que existem técnicas para tentar melhorar a qualidade do sono. Entende? Tem gente que não sabe. Tem gente que acha que se tomar medicamento para poder dormir, ela está com dificuldade para dormir, mas tomar medicamento para dormir vai fazer bem para ela. Não é igual. Então existe um processo de higienização do sono que vai fazer com que você durma bem e que, portanto, se você estimulou corretamente, por exemplo, através do nosso método, se você usou corretamente, e quando você for dormir, você vai consolidar melhor o que você aprendeu, o que você estudou melhor. Aprender você depois. Tá? E ainda, para quem ficou com a gente até aqui, porque, olha, nós estamos falando já faz aqui 1 hora e pouco, não sei nem, 1 hora e pouco já faz, né? Hein? Quase 2. Quase 2? Pai amado, olha só. Agora, somente para os que estão aqui agora, mas os 100 primeiros, eles estão aqui com a gente, mas os 100 primeiros, olha aqui, 3 bônus complementares. 3 bônus complementares. Esse aqui eu vou até escrever aqui, olha só. Super motivação. O que é isso? Muitas pessoas, em relação à motivação, é só o fogo de palha. Ah, eu vi um vídeo, gostei muito disso. Agora eu vou... Depois de uma semana, começa a cair a motivação e já perde o foco, o interesse e muitas vezes para. Começa a procrastinar, aquela coisa toda. Bom, então a gente vai passar para vocês, vai ensinar vocês a como ficar mais tempo motivado. Tá? Que existem estratégias para isso. Lembra que motivação também estava lá na bolha. Motivação. Motivação é extremamente importante para ter o gatilho. Mas depois é trabalho duro. Mas como ficar mais tempo motivado? A gente vai ajudar vocês a adquirir esse conhecimento. 100% focado. Esse é o nosso segundo bônus complementar. Olha só. Eu falei para vocês, um dos grandes problemas para o aprender, né, é o foco. A grande queixa, quando você pergunta, a maioria das pessoas tem problema de foco. Então a gente vai
também ensinar você a ser mais focado, a permanecer mais tempo focado. Mesmo que você tenha dificuldade inicialmente, você vai ter a gente vai criar uma estratégia, que é o que está aqui, o 100% focado, para manter você mais tempo focado. Se não consegue ficar 30 minutos, vou tentar ficar um pouquinho menos e vamos fazendo de forma gradativa para poder alcançar o objetivo, a proposta que a gente quer. Mas sem foco, com certeza, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É muito difícil, tá? Aqui, hora de agir. Hora de agir. Quer parar de procrastinar? Quer parar de procrastinar? Então, eu vou te ensinar a hora de agir. O que você pode fazer para parar de procrastinar? Tá? 3 bônus complementares. Para os 100 primeiros aqui, ó, 3 bônus complementares. Super motivação, 100% focado e hora de agir. Tá legal, pessoal? Olha, isso aqui não tá aqui à toa, tá? Bom, aí o que todo mundo, né, pergunta para nós. Quanto isso tudo vai custar? Se você considerar 26 anos de experiência como professor, no nosso caso, né, 26 anos de experiência como professor, as várias especializações que a gente tem, né, os treinamentos são, preciso dizer, em 26 anos a gente faz muito treinamento, muitas especializações, aliás, sem as especializações você nem consegue dar aula no ensino superior, por exemplo, nem consegue ser professor, né, hoje em dia. Eu tenho, para quem não sabe, mais de 500 vídeos no YouTube tratando temas voltados para neuroeducação, tanto é que é o Neureca, o nosso canal, né, que trata, se vocês entrarem lá, tem muitas coisas voltadas para o processo ensino-aprendizagem. Aliás, tem até lá professores fora da curva, por exemplo, que nós tratamos muito do aspecto do ensino-aprendizagem e neurociências, tá? Então, revisando, vamos lá, vamos revisar. Mais de 200 aulas, certificação, higienização do sono, supermotivação, 100% focado, hora de agir. Tudo isso por R$3.000. Só que não. Só que não. Eu vou dizer por que não. Gente, se você for considerar, né, tanto tempo de experiência e tal, até não seria um valor absurdo. Mas, olha só, eu já fui estudante, eu já fui aluno, né? Meus pais, por exemplo, são aposentados, a gente sabe da dificuldade que tem. Não é fácil, é dureza, né? Um país que muitas vezes, né, questões como essa que eu estou falando aqui de como o cérebro aprende, né, tu imagina se isso estivesse nas escolas desde cedo, né? A gente sabe disso, quanta diferença isso poderia fazer na vida da gente, do adolescente, na vida de um adulto jovem ou de um senhor. A gente sabe que tudo isso tem um valor muito grande, isso é capaz de mudar muito a realidade do ensino da pessoa e da qualidade de vida. Tá? Bom, mas como a gente foi aluno, hoje é professor, quem é, né? Se você for considerar hoje a valorização de professor, valorização de aposentado, é uma situação difícil. Por isso que a gente não vai fazer um valor que a gente considere que seja muito difícil. Bom, a ideia é, com tudo aquilo que a gente ofereceu para você, nosso valor seria R$697. Isso você pode fazer, depois você vai conversar com a equipe, você pode fazer isso em várias vezes, pode fazer Pix, pode fazer como você quiser. Tá? Depois vai ficar, a equipe explica para você lá tudo direitinho. Mas se isso ainda, se esse valor, com tudo aquilo que a gente falou, não for suficiente para você, eu ainda ofereço garantia. A primeira garantia é de 7 dias. 7 dias. 7 dias. Que é aquela garantia de mercado. Você não quer um produto, você olha lá, não gostei. Então eu vou devolver e você recebe então o seu dinheiro integral. Tá? Te devolve. Mas tem uma segunda garantia que a gente está te oferecendo. Essa garantia, ela é de 30 dias. Só que ela é condicionada. Eu vou botar aqui porque é importante. Condicionada. O que quer dizer isso? Você vai, se você adquirir o nosso método, estudou em 30 dias, fez direitinho, aplicou, e você não conseguiu o resultado esperado, você vai mandar um e-mail para a nossa equipe, a equipe Neureca,
a equipe vai agendar uma live comigo de 30 minutos. Olha só, uma live comigo de 30 minutos. E nós vamos traçar para você um plano de ação, uma estratégia de ação. Depois dessa live, que foi marcada desse plano de ação, você vai ter mais 30 dias para você aplicar aquilo que a gente determinou para você ali naquela conversa que a gente teve durante a nossa live. Você vai ter 30 dias para poder aplicar. E se você ainda assim não tiver o resultado esperado, a gente devolve o seu dinheiro. Totalmente. O que eu quero dizer com isso, gente? Você não corre, você não vai correr nenhum risco. Nenhum risco. Porque você vai ter a garantia de 7 dias normal e garantia de 30 dias. Concluiu o curso, não testou e não deu certo, você vai ter então uma live comigo, você pode agendar uma live de 30 minutos comigo, e depois que a gente traçar um plano de ação, você vai ter mais 30 dias para aplicar. E se ainda assim não conseguiu, você pode solicitar, a gente devolve o seu dinheiro na integralidade. Como eu disse, não há risco. Tá? Agora, mais uma vez, está aqui o nosso método Desvendando o Cérebro e todas as características que a gente colocou para vocês. Tá? O tempo geralmente é muito curto, você vê, eu estou falando há tanto tempo e eu falei só um pouquinho do que trata o sistema nervoso. Então você já deve imaginar o tamanho do conteúdo que a gente tem guardado dentro do nosso método para vocês. Tá? Era isso. Essa é a nossa proposta, né, do evento, mostrar para você como o cérebro aprende, só que como o tempo realmente é muito curto para um conteúdo tão denso, né, a gente transforma em um método e oferece isso para você aplicar no seu dia a dia. Tá bom?